Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Hoje é o segundo episódio aqui da nossa série O Estranho. Estamos aqui com o meu amigo Fábio Bertolozzi, que também é psicanalista, entusiasta aqui do canal, membro do coletivo Infamiliares. E o Fábio hoje, gentilmente, está trazendo uma história aí muito interessante que ele acabou contando num evento, né, de amigos, enfim, se soltou, mas é algo que ele já estava aguardando há muito tempo, então ele vai trazer para nós gentilmente esse testemunho aí que aconteceu com ele, e a gente vai poder fazer um diálogo sobre isso, né? Espero que vocês gostem. Então, segundo episódio aqui da playlist O Estranho. Vamos lá, Fábio. Obrigado pela presença, querido. Que prazer estar aqui nesse canal, agora trazendo uma história completamente diferente e que eu nunca pensei que ia poder repartir com vocês. Eu acho que isso é que é gostoso. Eu estava recentemente num evento com o Dani e aí aconteceu a possibilidade de ele falar sobre essa nova faceta do canal, muito interessante. E aí o que aconteceu? Eu trouxe essa história do nada, eu lembrei dessa história, que eu realmente tinha esquecido há um bom tempo, mas eu tinha uma história para contar. E aí o que acontece? Vamos voltar para 1988, pessoal. Já faz um bom tempo. Então, o que acontece é o seguinte. Estou morando com os meus pais e com a minha irmã. A minha irmã, na verdade, tinha acabado de casar, então ela já não estava com a gente em casa. Sempre tive uma relação super boa com os pais e com a irmã. Então, a minha irmã geralmente me convidava para muitas coisas, para jantar com ela e etc, e coisas assim. Já vamos chegar no jantar já já. Mas, exatamente nesta mesma época, em 88, o meu pai estava passando por maus bocados financeiros, né? Estava lá fazendo os trabalhos dele, etc. Eu estava estudando na época, ajudava ele, mas o mais importante para vocês saberem é que eu morava num apartamento lá na Alameda Lorena, aqui em São Paulo, e era um apartamento no qual a gente estava alugando e tinha, em janeiro ou fevereiro de 88, acabado de assinar o contrato para mais um ano de locação. Quando foi março ou abril de 88, nós tivemos uma surpresa. A dona do apartamento, que morava em Fortaleza, pediu o apartamento porque a filha ia casar e a filha queria morar em São Paulo com o marido que queria trabalhar em São Paulo com os amigos. Era essa a história. Ela quis, a dona do apartamento, romper o contrato. Na época, o meu pai não queria romper o contrato. E o meu pai disse, não, eu não vou aceitar. E o meu pai colocou um advogado no meio, o advogado conversou com a mulher, disse que não era bem assim, que não podia romper o contrato imediatamente. Bom, era como era um pouco na época, era o que eu entendia da história na época. Só sei que o contrato não foi rompido. Mas houve uma insistência da parte dela, que nós soubemos depois, que aconteceu de uma forma um pouco estranha. Num dia de abril, acho que era um fim de semana, nós não estávamos em casa. Eu acho que eu tinha ido no cinema para variar, meus pais tinham ido em algum outro lugar e minha irmã já estava casada. O marido dessa senhora veio para São Paulo cobrar uma série de pessoas que deviam dinheiro para ele e veio na portaria do prédio, lá na Alameda Lorena, ameaçar a minha família. Ele estava armado, de acordo com o porteiro, que era muito amigo da minha família, querendo fazer uma ameaça para a gente abandonar o apartamento de qualquer forma. Eu não podia ficar lá e não podia. Bom, enfim. Nós só soubemos que ele foi armado nos ameaçar depois, quando nós chegamos dos nossos compromissos de fim de semana, e aí a gente descobriu que o cara tinha deixado o porteiro lá, que era um grande amigo nosso, apavorado, porque o porteiro falou que o cara estava armado, quem era ele, bom, enfim. Nós relatamos essa história da ida desse senhor, que já sabíamos que era o dono do apartamento, até a portaria, querendo ameaçar a gente para ir embora. Falamos para o advogado, né? E aí o advogado, naquela mesma semana, entrou em contato com a família e soube que naquela semana o dono do apartamento faleceu em São Paulo,
quando ele veio cobrar uma série de dívidas de várias pessoas. Ele teve um infarto fulminante e morreu. Bom, vocês já começam a imaginar que todas as pessoas que deviam alguma coisa para ele, não o meu pai, porque a gente estava com o contrato fechado, todas as pessoas foram as responsabilizadas pelo infarto do moço, que naquela época já era um senhor, né? Uma situação muito controversa, né? E o que aconteceu? O advogado disse para o meu pai, olha, vocês vão ficar mais um tempo aí, porque eles não têm como quebrar o contrato agora, eles não querem pagar a quebra do contrato e aquelas coisas todas. Então, vamos ver até onde a história vai dar, mas vocês não têm nada a ver com a morte do cara, mas o cara faleceu. E a tal da dona do apartamento agora, né, tá querendo o apartamento para a filha de qualquer forma, agora eles estão morrendo de raiva de todo mundo, vamos ver o que vai acontecer. Bom, deixamos essa história para lá, porque era uma história difícil de resolver, porque, na verdade, os advogados já tinham se entendido, eles não queriam pagar a saída da gente do apartamento, coisas complicadas de locatários, né? Aí aconteceu algo muito curioso. Mais ou menos maio, junho, acredito eu. Agora que eu estou contando, dessa vez, eu estou começando a relembrar todas as coisas que estavam acontecendo na época correta. Então, era mais ou menos, digamos, começo de maio. Estava muito quente em São Paulo. Já não era verão, mas estava muito, muito quente. E a minha irmã me convida num sábado à noite para ir jantar com ela. Pessoal, naquela época eu não bebia, eu não fumava, eu só bebia Coca-Cola, refrigerante, era super ok, não fazia nada assim de estapafúrdio, não ficava tomando vinho feito louco no jantar, juro que não. E aí aconteceu de eu chegar em casa 1h de sábado para domingo, estava muito quente aquela noite, e eu não queria acordar meus pais. Então, eu entrei dentro de casa, não acendi a luz da sala, era um apartamento da construtora Indy, que tem uns formatos muito, muito bacanas, muito bem distribuídos. Mas se você acende a luz da sala, a luz inunda o corredor e inunda o quarto. Então, eu não queria acordá-los, eu vagarosamente fui entrando dentro de casa e passo pela porta da cozinha e eu sinto uma sensação de desconforto. E eu olho para a porta da cozinha que está aberta, quando eu vejo um vulto no formato de um ser humano muito grande, algo muito escuro, pairando na direção da porta, perto de um armário, o armário da cozinha. Era uma cozinha super bonita, da Kitchens na época, muito branca, e tinha uma luz que vinha de fora da Brigadeiro Luiz Antônio, e, ou seja, a cozinha era um pouco iluminada com aquela luz da rua, né? Não é que está tudo tão escuro, por isso que eu consigo ver essa criatura, essa coisa. Eu não sei, eu estou chamando de criatura, mas não sei o que era. Só que o que acontece exatamente nesse momento que eu olho, eu lembro que eu só tenho uma palavra de espanto, algo que é isso, e não sei nem se eu falei essa palavra, mas eu sei que a criatura olha para mim, ela vira, e eu percebo que tem olhos vermelhos, e ela automaticamente vai para o alto e vai evaporando e vai sumindo. E eu fiquei perplexo, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu resolvi, naquela noite, não escovar os dentes, não fazer xixi, botei o pijama e fui dormir. Porque eu falei, gente, eu não vou lá para aquele banheiro, porque o meu banheiro tinha um vitrô que dava para a área de serviço, que dá para a cozinha. Eu fiquei com medo, fiquei. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia a que ponto nós tínhamos chegado naquele momento de ter aquele encontro estranho. Era muito além do infamiliar freudiano, sabe? Era alguma coisa que eu não compreendia o que era. E eu fiquei matutando aquilo a noite toda, mas eu consegui dormir. Meus pais não acordaram. Apesar de eu dar barulheira, eu fiz. Oi. E você tinha me comentado antes, né, Fabinho, que você sentiu um frio muito grande antes de ver esse vulto. Na verdade, ainda bem que você me lembrou. É que na hora que eu entrei em casa, quando eu girei a chave, eu senti um frio forte, um calafrio. E a noite estava muito quente. Estava muito quente. Mas aí eu fechei a porta vagarosamente para não fazer barulho. E aí eu fui andando em direção ao corredor que distribui para os quartos, quando, com aquele mal-estar, com aquela minha indisposição, aquele incômodo, eu olho para a porta e vejo a figura, que eu chamo de figura. Eu adoro falar que era uma figura humana, muito grande. E, como eu disse, ele vira, ele olha com... Eu consigo ver olhos vermelhos nele. Eu sempre gosto de fazer aquela comparação daquele pôster do Tio Boom, daquele filme do Tio Boom, que faleceu. E é um nome super complicado esse filme. Eu já até
passei para alguns amigos o pôster desse filme, porque o que eu vi era muito similar ao que está no pôster, que anos depois apareceu no pôster. Acho que o filme é de 2010, o tal do Tio Bumi, né? Que é um filme muito bonito, por sinal. Mas a minha sensação de desconforto e de não ter compreendido o que eu vi era algo que me incomodou muito no dia seguinte. Eu não comentei nada em casa, porque eu falei, o que eu vou falar? O que era aquilo? Eu não sei o que era. Eu realmente fiquei quietinho. Estamos agora passando 2 ou 3 semanas depois e a minha mãe está limpando a cozinha. Quando a minha mãe me chama, fala, Fábio, vem cá. Aí eu vejo que minha mãe está numa escada, está limpando o topo dos armários, exatamente no mesmo lugar que eu tinha visto a figura. E ela fala, Fábio, sobe aqui e vem ver. A minha mãe é muito católica, gosta muito de São Jorge, e a gente tinha um São Jorge que ficava lá no topo daquele armário. Estava lá o São Jorge, ela falou, sobe e vem ver uma coisa. Eu subi a escada e vi que o São Jorge ele estava dentro de um desenho de uma barca, e a barca apontava para uma saída da minha casa, para uma porta da minha casa. E era realmente o desenho de uma barca, e era um desenho feito com riscos. Era como se alguém tivesse puxado uma estilete e tivesse feito um desenho com muita... talhado, era muito estranho. E era muito mal feito. Na parede? Não, era no armário, na fórmica, na parte superior do armário. Na fórmica, tá. Na parte superior, exatamente onde ficava o São Jorge. E o São Jorge estava no meio. Aí minha mãe falou, ai, Fábio, o que será isso? Quem será que entrou aqui? Quem será que fez? Aí eu contei para minha mãe da aparição. Ela falou, por que você não me contou isso antes? Você tinha que ter contado. Eu falei, não sei, mãe, não sei, porque... Gente, parece coisa de filme. A gente não conta até o monstro aparecer. Entendeu? Mas eu não contei, porque eu fiquei desconfortável, não sabia o que era aquilo. Aí o que acontece? Minha mãe entra em contato com a mãe dela, que era muito espírita, minha avó, kardecista, e a minha avó pede para a gente levar o desenho e para a gente ir conversar com uma senhora espírita na época, que chamava Dona Rosália. A gente foi muito bem recebido pela Dona Rosália. Eu copiei o desenho da barca e explicamos para ela o que era aquilo, o que era aquilo que eu vi. Ela me disse, a Dona Rosália, que mandaram para nossa casa, olha a história, fizeram um trabalho na Bahia e mandaram para nossa casa uma entidade, pronto, agora a figura já tomou um nome, agora é chamada de entidade, para fazer esse desenho, e que esse desenho tinha um simbólico pesado. Assim, a ponta da barca estava apontando para a porta principal da casa, a porta onde as pessoas que trazem dinheiro para a casa, sustento para a casa, entram. Então, a ideia da barca, o conceito simbólico, de acordo com a Dona Rosália, tudo que vai entrar vai sair. Vai sair, nada vai ficar, vai sair. Para quê? Se a gente parasse de pagar o aluguel, a gente seria despejado imediatamente. É uma história muito confusa, mas é exatamente isso. Se você para de pagar e não consegue mais pagar, você tem que ir embora. Claro, é justo isso, né? Se a pessoa não paga mais, acabou. A pessoa está rompendo o contrato. Algo nesse sentido. Ficamos muito preocupados, passamos por inúmeras sessões de reza, fizemos muitas orações dentro de casa, fizemos limpezas dentro de casa com ervas e coisas e tal. Mais ou menos no final de junho, começo de julho, está muito quente ainda, não sei porquê, aquelas coisas de inverno que não é inverno em São Paulo. Eu estou sábado à tarde em casa, quietinho, meus pais tinham saído, e o chão da nossa cozinha, o chão, se levanta inteiro. Eu ouço um barulho na cozinha, vou ver o que era, e eu vejo que o chão, exatamente no local onde a famosa entidade apareceu, o chão se levantou. Aí meus pais chegaram e falaram, ai meu Deus, mais um problema. Bom, a gente teve que tirar todo o piso da cozinha e colocar um piso igual. A gente não pode deixar o apartamento vilipendiado, né? Não pode, tivemos que gastar uma grana para colocar aquele piso exatamente igual. Porque a gente foi tirando, gente, levantou mais de 50 centímetros do chão. Depois a gente chamou o porteiro falou que às vezes acontece. Um outro cara também que trabalhava com hidráulica, o encanador lá do prédio, disse que às vezes acontecia mesmo. Mas ninguém conseguia explicar o porquê que exatamente naquele mesmo local onde a entidade apareceu, isso aconteceu. Bom, resultado. Conseguimos fazer uma série de depurações caseiras para que esse efeito da entidade
sei lá, esse fetiche da entidade, né, não influenciasse mais a família em si. A gente ficou muito preocupado com essa história. Passou um tempo, quando o contrato realmente terminou, nós fomos embora, nós fomos morar em outro apartamento, e mais para frente meu pai se reergueu e a gente pôde comprar o nosso próprio apartamento. Então, o que aconteceu é que realmente passamos o apartamento para a filha da mulher, que acabou vindo para lá. Só que a gente tem muitos amigos nesse prédio até hoje, amigos muito queridos. E eles sempre falaram, olha, ela veio morar aqui, ela mora até hoje aqui, já teve filhos, nunca saiu daqui, é casada, continua morando lá. Esses amigos em comum continuam também morando lá, e eles continuam dizendo que ela está bem, que ela mora lá, etc., que ela nunca saiu daquele apartamento, realmente ela veio para ficar, como disse, teve até filhos lá, parece que é mais de um. Mas o interessante dessa história é que ela veio à tona novamente exatamente quando o Dani me propõe essa possibilidade de poder abrir e contar para vocês. Como praticante da psicanálise, eu até hoje fico preocupado do que realmente eu vi ali. De acordo com a dona Rosália, é claro, cheguei lá e ela falou, você tem um dom, você pode ver uma coisa, você tem um dom de ver, sentir, uma forma de um dom presciente, de poder, sei lá, sentir o cheiro da coisa, ver a coisa, sentir arrepio com a coisa. Não sei, ela disse que é algo a ser trabalhado. Sei lá. Eu só acho essa história muito interessante, porque até hoje, quando eu penso nela, eu fico um pouco arrepiado, como eu fiquei agora contando para vocês. Falando sério. Mexe sempre comigo essa história, sabe? Mas é isso. Não sei onde está a entidade agora, tá? Mas eu sei que era algo enviado por encomenda para nos prejudicar. É isso. E essa entidade tem um nome? Foi dado um nome? Ela viria da onde? Foi dada alguma explicação mais específica? Foi dada uma explicação na época que era uma espécie de um Exu malfeitor, de um Exu que ia fazer um trabalho específico, ele recebeu alguma oferenda, né? Em troca ia prejudicar alguém, em troca de uma oferenda para si, ou seja, uma oferenda para o mundo paranormal, para o mundo do além, né? Era isso que foi caracterizado. Eu nem sei se é isso mesmo que a gente pode dizer que é, tá? Mas a dona Rosália passou exatamente isso. Eu lembro que a dona Rosália, na época que eu fui conversar com ela e conhecer, eu estava esperando, juro, eu estava esperando encontrar a Tangina do Poltergeist. Para quem assistiu esse filme do Spielberg, do Tobe Hooper, que é super antigo, que é de 82, eu gosto muito desse filme, é muito legal. E tem lá uma moça, uma velhinha gordinha, baixinha, bem pequenininha, de óculos, que é super paranormal, é super conectada com além, né? Com o outro lado. E ela chamava Tangina. E eu ficava imaginando que ia encontrar uma Tangina. Não, eu encontrei uma senhora super fofa, mas muito bacana, super descolada, inteligente, toda vaidosa, uma senhora muito bonitinha, completamente diferente da Tangina, né? E era uma pessoa que dava uma paz quando a gente conversava, que tinha uma coisa tão boa. Eu lembro dela com muito carinho até hoje, dessa dona Rosália. E essa experiência, ela te marcou de que maneira, Fabinho? A tua vida, ela teve algum impacto em função disso, ou você esqueceu e lembrou disso recentemente? Isso retorna de tempos em tempos? De que maneira? Retorna de tempos em tempos. Gostei. Retorna de tempos em tempos. Porque às vezes eu me sinto seguro, num círculo de amigos, de conversar sobre isso, como aconteceu no evento que você deu aqui, né? No lançamento dos seus livros. Aí eu me senti à vontade de falar e senti receptividade. Porque quando a gente conta uma história dessas, a gente também tem que ter receptividade. Algumas pessoas vão rir, mas mesmo esse riso, um riso nervoso, também é bem-vindo, porque as pessoas prestaram atenção na história. E é algo que é muito viva na minha mente, a imagem da entidade virando e olhando para mim com aqueles olhos vermelhos, né? É muito vivo isso, porque eu consigo lembrar com grande nitidez, apesar da escuridão, eu consigo lembrar da penumbra, da forma humana grande. E eu me lembro que ela planava, você não conseguia ver pernas. Então, assim, eu conseguia ver os azulejos brancos, os pisos, né, brancos da cozinha,
recebendo um pouco de luz da Brigadeiro Luiz Antônio. E aquela luz também, ela batia naquela penumbra, né? E ela não passava por ela, o que dava o formato nela. Então, a gente tinha alguma coisa ali. Tinha alguma coisa. Tinha uma densidade, quer dizer, tinha uma densidade de modo que a luz não passava da mesma... Não era uma sombra qualquer, é isso? Tinha alguma alteração física? E a vontade que eu tenho, pessoal, é de conseguir arrancar um traço minêmico e jogar aqui e falar, foi isso que eu vi. É uma vontade que dá de coletar essa imagem e dividir com vocês, porque é uma imagem muito viva. Eu tenho boa memória, né? Tenho uma memória que, aliás, é de elefante mesmo. Você falou péssimo. até em meses, né? Um mês, né? Enfim, eu não lembraria disso. Não é legal ter essa memória, gente, não vale a pena. Não, como psicanalista é bom, porque assim não precisa anotar nada, né? A gente só vai escutando tudo e vamos em frente. Mas às vezes é ruim, porque a gente começa a lembrar de tanta coisa, de tantas datas. Mas como é que cabe tanta coisa aqui, né? Mas está cabendo, por enquanto está cabendo. E por curiosidade, você lembra existiu uma feição nesse rosto? Ou deu para ver de uma maneira muito distante que era um rosto, que era uma cabeça? Como é que... Suponho que é um rosto e uma cabeça por causa da presença dos olhos vermelhos. Por isso que eu suponho que era uma cabeça, né? Realmente, é interessante porque você falando comigo agora, eu lembrei dessa criatura quando eu comecei a ver Harry Potter, há muito tempo atrás. E isso é interessante. E tinha aqueles Dementors, que ficavam voando, claro que aquilo é muito mais terrível, né? É uma figura realmente medonha. Mas essa coisa do flutuar, aquela flutuação que o cinema traz para a gente, de uma criatura etérea, era a mesma flutuação da entidade. Né? Aquela coisa que realmente desafia a gravidade. Fala, pô... E o jeito que partiu também, né? Porque quando percebe que eu vi, foi embora. A própria Dona Rosália falou uma coisa muito interessante, que, na verdade, ela disse que eu peguei porque houve um erro de planejamento da entidade. A entidade não percebeu que eu estava chegando. Um ato falho. Isso um ato falho da entidade, ela não percebeu que eu estava chegando. E que talvez o desenho estivesse inacabado. Talvez faltassem mais partes na barca. Isso é uma coisa que ela falou muito quando a gente levou o desenho, né? Olha, tá estranho, mas tá faltando coisa aqui, mas que bom que não acabou, mas puxa, é prejudicial. E ela explicou uma série de coisas para a gente de simbologia. Eu também fui atrás desse desenho. Recentemente eu refiz o desenho, fotografei o desenho e coloquei no Google. Não achei nada. Não achei nada, sabe aquela coisa de procurar imagem no Google, as imagens similares? Eu não achei nada, não tem, não dá para saber o que aquilo significava naquele momento e qual era o grau de poder daquilo, não sei. Você não fotografou a imagem? Não, eu na época não, na época eu desenhei a imagem num papel A4, sulfite, e levei para ela. Era um pouco maior, tá? Teria que ser um papel A3, que era muito grande, mas eu só reproduzi num papel A4 e levei para ela. Aí, recentemente, o que eu fiz? Eu desenhei de novo pela memória que eu tenho, aí eu fotografei com o meu celular e dei uma procurada nessa imagem pelo Google Images, com aquela própria imagem que eu tinha fotografado do desenho recente. Mas eu não achei nada. Não achei nada. E você mandaria para a gente aqui para colocar aqui no... Mando, é que não está aqui, mas na edição eu vou mandar. Na edição Mando, sim. a gente bota a imagem da barca e também a imagem do Uncle Boom, né? Eu vou mandar, porque tem dois pôsteres. O pôster brasileiro é o mais próximo do que apareceu. Ainda bem que o filme era de 2010, tá? Isso aconteceu em 88, eu só fui assistir ao filme em 2010. Mas é muito interessante, porque o cartaz brasileiro, eles pegaram exatamente... Está mais parecido um pé grande ali, mas é muito a virada de rosto. Isso é que eu achei bacana, porque o pôster original francês, o pôster europeu é mais assim, gráfico, mas tem os olhinhos vermelhos também. E quando eu vi aquele pôster, eu lembrei, na época eu lembrei da história. E eu lembro que, inclusive, na época eu estava namorando uma garota muito bacana e eu contei para ela, e ela adorava ouvir essa história. Nossa, ela vibrava com essa história em 2010. Né? Então, agora passou muito tempo para eu repetir essa história, só agora em 2022
que eu trouxe à tona novamente para a gente poder examinar, esmiuçar. E Fabinho, para a gente encerrando, o que você como psicanalista também, por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de falar dessas coisas? Por que geralmente é um descrédito imediato ou deboche que é utilizado? Por que é tão comum isso? Eu te falo porque tem pessoas até que se aproximaram de mim ou que eu fiquei sabendo que tem histórias curiosíssimas, parecidas com a sua, ou até mais quentes ainda, com fenômenos físicos aí, da descrição de alterações no ambiente, objetos que se movem sozinhos, coisas desse tipo, e não estão se sentindo à vontade para falar, né? É muito comum esse tipo de entrave. Qual que é, na sua opinião, por que o infamiliar, o estranho, né, que a gente pode ler em Freud, né, que, digamos assim, para ele tinha a ver com aquilo que há de mais recalcado em nós, né, sem querer reduzir tudo isso, a experiência do Fabinho a um psicologismo, tá, pessoal? Simplesmente aqui a gente não tá para dar diagnóstico de nada, né? A gente está mantendo o espírito investigativo aberto, né? Mas se a gente for usar a psicanálise, né, do Freud, o estranho ou infamiliar, né? Ele é uma espécie de elemento que habita o nosso inconsciente que a gente ignora. Então, seria uma explicação tradicional, seria uma projeção, quando a gente vê alguma coisa que estranha de algo que está dentro de nós mesmos. Mas aqui nós não queremos fazer esse tipo de recorte, que é um tipo de um reducionismo, né? Justamente para deixar a coisa mais aberta possível. Na tua opinião, Fabinho, por que se essas coisas acontecem, as pessoas não querem encarar isso de frente? Olha, eu acho que nós temos duas possibilidades aí. Na minha interpretação e na minha opinião, a primeira é o medo da chacota, o medo de virar piada, o medo de passar por o sentimento do ridicularizado, né? Que é um sentimento bem desconfortável. A segunda opinião que eu tenho é o medo de passar pela experiência, o medo de falar sobre ela, reviver, atrair e legitimar. Eu acho que as pessoas também têm um pouco de medo, falam, eu não vou falar sobre isso porque eu vou atrair. Vira um tabu. Ai, meu tabu. Eu acho que tem muito disso. Olha a onipotência do pensamento aí, né, pessoal? Eu acho que tem a ver aquele medo, não me fala essas coisas dentro de casa porque o bicho vai vir. Olha o capiroto aí, sabe essas coisas? É como eu acredito que as pessoas devem sentir. E as pessoas têm medo mesmo disso, porque é um incômodo, vem alguma coisa de fora, puxar teu pé à noite, nossa, poxa. Então, ó, coloca um monte de coisa embaixo da cama para o bicho não sair de baixo, puxar teu pé. Às vezes é só teu cachorrinho lambendo o pé à noite, né? Então, ou seja, eu acho que, sabe, são os medos que as pessoas ainda têm. Tem muitos medos mesmo. E se esse bicho aí aparecer em casa, como é que É o que faz? há de Se o mais chupacabra aparecer em sítio, é o que há de mais em comum e o que remete à nossa falta de controle, de conhecimento do universo, né? Porque são total. coisas que escapam à normalidade, né? Daí a dificuldade de lidar e falar disso, né, Fabinho? E é importante dizer uma coisa para você. Eu até falei que no começo eu não tinha bebido naquela noite, não tinha fumado, não tinha, não tinha tomado nenhum remédio, nada. É importante dizer. Porque depois daquele, Não, no dia que a barca apareceu, minha mãe falou: Você tinha bebido aquela noite, Fábio? Eu falei: sim. Não, mãe, eu não bebi. E também como se você tivesse bebido, usado alguma droga, como se isso necessariamente invalidasse a sua experiência, né? Porque muitas vezes não, né? Porque, quer dizer, alguém bebeu, alguém usou algum tipo de droga, é necessariamente o que? Uma alucinação, automaticamente a experiência que a pessoa tem fica desacreditada? Ou será que isso não é um argumento, um álibi das pessoas também para invalidar a experiência do outro, seja com discos voadores, abduções, espíritos, entidades, para ela não lidar com a própria angústia também. Então, ela desqualifica a experiência do outro, dizendo: ah, quem vê disco voador, você é bêbado no meio do mato. É a denegação, É né? a É a denegação. denegação.
né? cota, né? E Uhum. você desqualifica, você é inseguro. Tá falando, cara, eu não acredito nisso. Você tá louco, você bebeu, Só que você é tanto bobo, acredita que tá precisa ótimo. desqualificar a experiência do outro. É bem ambivalente, né? É bem ambivalente. E depois é o primeiro a quando sai correndo da cozinha, apaga a luz, sai correndo com medo do capiroto. Porque Uhum. foi beber água às 3 da manhã, houve um barulho e sai correndo da cozinha. Eu já ouvi gente me falar isso. Não consigo descer na cozinha para comer alguma coisa às 3 da manhã, para beber água, ou sei lá, fazer ou tomar algum remédio, porque o capiroto pode estar lá. Eu falei, tá bom, não tá, mas ok, vamos conversar mais sobre isso. E já aconteceu de paciente me trazer esse tipo de fobia do escuro e sair correndo da cozinha e aí dar uma topada com o pé numa mesa e ficar com o pé inchado semanas depois, né? E não tinha capiroto, ou tinha, não sei. Aí a fantasia aí ela se concretiza de alguma maneira, né? Numa dor aí, né? Num Falar que o tropeço. capiroto ficou. A pessoa vai falar, é capiroto que me deu um pontapé. Fabinho, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Parabéns pela coragem de estar aqui com a gente. E esse é o espírito, né, pessoal, justamente da psicanálise, que é o mesmo do Arquivo X, né, de busca da verdade, né? Lembrando que uma das inspirações aqui dessa playlist, né, dessa série O Estranho, é o Arquivo X, onde eu sempre gostei muito da posição do agente Mulder, né? Que ele era um amante da verdade, ele ia de encontro à verdade onde é que ela estivesse, né? E ele muitas vezes era taxado de maluco, era desacreditado, mas para ele a verdade era mais importante, seja ela qual fosse, né? E tem o Dr. Peter Venkman também, né, do mundo psíquico lá do Ghostbusters, né, que é o ator, o Bill Murray, né? Que ele misturava humor com paranormalidade, né, e tal. E é legal também a gente poder rir de tudo isso, né? Porque não quer dizer que a gente está desqualificando uma experiência. Eu acho que tem formas da gente poder rir de algo que nos atravessa, seja doloroso, difícil, né? Mas não quer dizer que seja um deboche por isso. Mas a gente pode também se divertir, fazer uma brincadeira. Então, esse é o espírito, entre aspas, aqui do canal Paixonalite, com humor, com seriedade, com temas tabus, com coisas que a gente pode falar aí sem papas na língua. Por isso, se sintam convidados, tá, pessoal? Quem quiser dar algum testemunho, contar alguma coisa que viveu, sejam bem-vindos, mandem e-mail, paixonalite@gmail.com, tá bom? Contem sua história, se sintam convidados aí, vamos fazer essa playlist se desenvolver. É um tema que todo mundo gosta, né? E que mesmo os céticos, eles certamente que têm interesse em escutar. Por isso aqui, psicanálise é feita de histórias, psicanálise é feita de pessoas, e tudo que é humano nos interessa. Então, Fabinho, obrigado pela presença e Obrigado. nos vemos aí, pessoal, com novos vídeos. Valeu, um grande abraço. Até breve.